Vai lá com a mamãe, ó. Mamãe vem. Mamãe vem. Vai lá. Tem um pregador. Glória a Deus. Fica aí, fica aí. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série dentro da nossa grande série, né? Eu quero conhecer Jesus, e nós vamos agora falar um pouquinho nos próximos domingos aí, talvez uns 6 ou 7 domingos, sobre algumas parábolas de Jesus. Nós vamos conhecer esse lado contador de histórias de Jesus. Ele é um mestre em contar boas histórias, né? E as parábolas, elas têm esse significado de colocar do lado de, né? Ele usa figuras, conta histórias para revelar do dia a dia das pessoas, para revelar verdades eternas. Então, nós vamos começar hoje falando sobre aquela que é, por muitos, a primeira parábola que Jesus conta. E essa parábola, ela tem grandes verdades aqui que eu queria, por isso que eu falei no início, para que tu preste atenção, cuide para não se distrair, porque é exatamente isso que Jesus fala nessa parábola aqui, a parábola do semeador. Talvez tu já ouviu ela, e a gente, hoje de manhã o pastor Michael pregou num texto talvez o mais conhecido da Bíblia, João 3,16, e a gente, por conhecer às vezes, pela passagem, pela história bíblica ser tão conhecida, a gente já ter ouvido tantas vezes, a gente vai deixando, se torna meio banal para nós, né? Eu já ouvi tanto sermão sobre a parábola do semeador, já ouvi tantas vezes que Deus amou o mundo de tal maneira, e não entendemos a profundidade, e às vezes, como a gente viu hoje de manhã, a gravidade de não entender o que está escrito ali. O que isso pode resultar para nós, né? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Os 3 evangelistas aí, os 3 primeiros evangelistas, eles vão contar a parábola. Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler Marcos, capítulo 4. Mateus é no capítulo 13 e Lucas no capítulo 8. E ao longo aqui da mensagem nós vamos vendo alguns detalhes que o outro evangelista colocou na parábola aí. Vamos ler o texto? Capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 20. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem. Ele começa contando a parábola dizendo isso: ouçam, escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, preste atenção, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Brutal esse texto aqui, né? Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras?
O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração para a Tua palavra. Encontra aqui nessa noite solos frutíferos, corações abertos à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus começou o seu ministério e agora começaram a vir as perseguições, né? Os fariseus começaram a procurar uma forma de matar Jesus, dizendo que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Aí a família dele, os parentes dele começaram a achar, esse cara não está bem da cabeça, ele é meio estranho. A família dele começou a achar Jesus um pouco esquisito, um pouco estranho. Não compreenderam o que está acontecendo com esse rapaz. Então, por conta disso, Jesus começa agora a procurar locais abertos para pregar o evangelho. Enquanto a sinagoga se fecha para Jesus, ele pega um barquinho, entra no mar, se afasta um pouquinho da praia e faz do barco o seu púlpito, e a praia é o auditório ali, onde as pessoas sentam, o que faz muito sentido, né? Já que o vento ajuda a carregar a voz para aquelas pessoas. E o texto diz que tinha uma multidão ali escutando Jesus. Muita gente, como era de costume, muitas pessoas se reuniam ao redor dele para ouvir o que ele tinha para falar. E ele começa então usando, né, essa parábola aqui, que eram coisas comuns do dia a dia, para revelar verdades eternas aqui. Mas nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que as parábolas de Jesus, elas não são apenas histórias bonitinhas para ilustrar aqui um sermão. Elas revelam a verdade que está no nosso coração. Essa, principalmente, ela tem o objetivo de revelar o nosso coração. E desde já, é bom que tu tenha contigo já que essa palavra aqui, ela não é para o teu amigo que não está aqui hoje, para o esposo, a esposa, para um colega de trabalho. Essa palavra é muito importante que tu receba ela para ti. Essa palavra é para nós que estamos aqui nessa noite. Essa palavra de Cristo aqui, ela tem o objetivo de revelar o nosso coração. Por isso, enquanto a gente vai lendo e aprendendo aqui, vai sondando o teu coração aí. Vai pensando, vai refletindo, vai perguntando para ti mesmo: será que esse solo não é o meu coração? Tá? Então, é pra gente essa palavra hoje. Então, ela tem o objetivo, uma parábola tem o objetivo de revelar e expor a dureza, muitas vezes, do coração daqueles que rejeitam a palavra. Por isso que Jesus não está apenas contando aqui uma história, então, né? Ele está revelando aqui verdades do reino de Deus, ao mesmo tempo que ele revela o nosso coração. A parábola do semeador aqui, ela é uma espécie de... o Hernandes Dias Lopes diz que ela é uma janela aberta para aqueles que a recebem, mas ela é uma porta fechada para aqueles que estão com o coração duro. E nós lemos aqui no texto, a partir do verso 10, onde Jesus diz que ele está pregando em parábolas, ele usa as parábolas para aquela multidão que está ali, para alguns que estão ali, aquela palavra ela é para converter o coração deles, para que eles
eles frutifiquem, mas para outros ele está usando parábola justamente para eles não entender e eles não se converter. Puxa vida, mas Jesus não é bonzinho? Ele está pregando para os caras ir para o inferno. Eu vou pregar um sermão para vocês não entender. Porque se vocês entenderem, vocês vão ser salvos. Então eu vou pregar uma palavra para vocês para que vocês não entendam. Loucura isso, né? É isso que Jesus está fazendo aqui. É isso que ele explica para os discípulos. Então é possível a gente estar reunido num ambiente como esse aqui, pregando a palavra, usando a semente, é uma só, é a palavra. O semeador, no caso aqui, é o melhor semeador que tem, o melhor pregador que tem, é o próprio Jesus. E ainda assim essa palavra não tem qualquer efeito no nosso coração. Ainda assim nós nos mantermos com o coração duro, né? Então, nós temos aqui 4 tipos de solo que nós encontramos nessa parábola, 4 tipos de coração, onde essa palavra vai ser semeada ou lançada, né? Em primeiro lugar, nós temos um coração endurecido, um coração fechado para Deus. Depois nós vamos ver um coração superficial, sem raízes profundas, um coração que é sufocado pelas preocupações deste mundo. E, por final, um coração que recebe e frutifica a palavra aqui. Jesus está falando conosco, então, mais uma vez, preste atenção. A grande pergunta dessa noite, então, meus irmãos, não é o que significa a parábola do semeador, e sim, que tipo de solo existe no meu coração. Que tipo de solo é o meu coração? Jesus não está ensinando a gente aqui como plantar sementes, né? Ele está querendo revelar o nosso coração. Ele quer mostrar para mim e para ti qual é a condição do nosso coração nessa noite. Porque nós podemos estar reunidos aqui, nós podemos estar reunidos na igreja, ouvir a palavra de Deus todo domingo, nós podemos conhecer muito bem a Bíblia, conhecer textos bíblicos de cor e salteado, nós podemos cantar louvores agora aqui, nos emocionar na presença de Deus, chorar, fazer confissões e tudo mais, e ainda assim a nossa vida ser uma vida estéril, uma vida infrutífera. Nós não produzimos frutos, nós somos uma plantinha, uma árvore seca. É por isso que, enquanto nós ouvimos Jesus falar que nós precisamos pedir, Deus, mostra o meu coração. Enquanto nós ouvimos o Senhor falar por meio da sua palavra, mostra o meu coração, Senhor, revela o meu coração, como é que está a condição do meu coração, revela para mim nessa noite. Então, o primeiro coração que nós encontramos aqui na parábola é um coração fechado para Deus. Verso 4 ali, ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Essa beira do caminho aqui é aquele terreno onde as pessoas passavam, caminhavam constantemente. Muitas pessoas passavam em cima naquela estradinha e com isso a terra foi ficando cada vez mais dura, cada vez mais compacta, foi petrificando, como essa imagem, ó, um coração de pedra. É exatamente assim o coração daquele que rejeita deliberadamente a palavra de Deus. Essa superfície, essa beira do caminho, onde parte da semente caiu, a semente caiu ali, foi como cair exatamente sobre uma pedra. Ela não tem acesso para se plantar uma semente. Você deve saber que a terra deve ser arada, né? E aquele equipamento de arar a terra, seja aquele manual que o cara segurava e o boi puxava, ou os mais modernos aqui, ele vai literalmente rasgando a terra. Ele abre buracos profundos na terra, vai arrancando tudo, né? E é exatamente assim que nós precisamos pedir que o Senhor faça no nosso coração. Que esse arado da palavra, ele crave profundamente no nosso coração e rasgue, arrebente, porque do contrário a palavra vai chegar e vai bater e não vai causar efeito nenhum. E um coração fechado para Deus, meus irmãos, ele possui algumas características aqui. Em primeiro lugar, ele é um coração que ouve a palavra, mas não a compreende. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde ele fala da parábola também, Mateus explica, ele diz o seguinte:
Jesus explica, né, por meio do evangelista: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Observe, ele ouviu a palavra, ele ouviu o que Jesus estava falando. O problema, então, não é a falta aqui da pregação, de alguém falar a palavra, de alguém expor a palavra de Deus. A pessoa que estava ali, a multidão que estava ali, ela escutou e ouviu as verdades que Jesus tinha para falar. Então, talvez ela conhecesse as verdades, mas aqui a palavra não entrou no coração. Aqui a palavra veio, a semente caiu e bateu como numa rocha. Algo duro. A palavra não teve acesso, ela não foi recebida ali, ela não foi compreendida espiritualmente. Um comentarista bíblico diz o seguinte: para muitos homens o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Tu tá sentado aqui, tu tá ouvindo uma mensagem dizendo que existem no nosso meio. E aqui é bom também já lembrar que o que Jesus está mostrando para nós nessa parábola aqui é um pouco assustador, assim, devia ser, pelo menos. 75% das pessoas que ouvem a pregação não se convertem. Porque dos 4 solos onde a semente caiu, 3 deles a semente não produziu fruto. E eu estava falando antes para os caras aqui, não é que esse terreno duro aqui, fechado para Deus, ele não é o coração de um crente que daqui a pouco teve um momento de crente, daqui a pouco endureceu o coração, daqui a pouco amoleceu de novo. Não. Isso aqui é um ímpio. O coração onde a semente cresceu com a raiz rasa ali, também não é um cristão. Esses 3 tipos de terreno aqui são pessoas que ainda não foram salvas. São pessoas que estão ouvindo o evangelho, mas essa palavra não surtiu efeito ainda na vida dela. Por anos você ouve o evangelho, todo santo domingo você ouve a pregação, mas de alguma forma a palavra chega até o teu coração e ela encontra uma barreira, um coração de pedra, um terreno duro. Tu não compreende o que está sendo dito, e não é porque eu não compreendo porque ninguém me explica. Não, é porque o teu coração está fechado. O teu coração está fechado. Tu está satisfeito consigo mesmo. Tu está satisfeito com com a vida que tu está levando. Tu está agarrado aos teus próprios hábitos. Tu está escrava da tua rotina. Orgulha-se das suas crenças ou da falta de crença, né? Eu sou uma pessoa, como diz o filósofo moderno Pablo Vittar, epilético, né? Musicalmente falando. Eu vi esse tempo atrás uma conhecida nossa. Eu fui criada na igreja, minha avó me criou na igreja, mas eu sou bem aberta, assim, eu gosto muito das religiões afro, eu me interesso também, eu gosto muito do budismo, eu sou mente aberta, assim, e eu me orgulho disso, porque afinal de contas não dá pra tu ser tão bitolado, né? Tu não pode ser tão mente fechada assim, não, o cara só é crente, assim, e o resto das religiões são tudo do diabo. Não, tu não pode ser assim. Tu se orgulha dessa tua ausência de religião, né? Tá contente com o jeito que tu vive a tua vida. Porque a gente não quer que a palavra perturbe a nossa vida. A gente não quer que o evangelho seja dito para nós, pregado para nós, e isso incomode a minha vida, isso me faça eu tenho que largar mesmo esse meu pecadinho, eu tenho que largar mesmo tenho que dar uma segurada na minha língua, eu tenho que cuidar um pouquinho da minha mente suja, eu tenho que ajeitar os meus negócios. Eu não quero que a palavra me confronte. É como alguém que entra no consultório médico, recebe o diagnóstico do médico e ele te dá, é isso aqui que está acontecendo. Ele diz, não, mas agora eu não quero saber disso aqui, agora eu tenho outras coisas para... Tu foi no médico, o médico te deu um diagnóstico, tu tem uma doença mortal. Tu precisa tratar sobre isso. Daí tu vai dizer assim, não, eu agora não quero ouvir isso. Vamos deixar para uma outra ocasião. Vamos deixar para mais tarde, quem sabe. O problema está ali, ele não vai desaparecer porque tu se recusou a ouvir ele. Ele continua ali, a doença continua ali. Se não houver tratamento, tu vai morrer. É assim, meus irmãos, é assim quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Não muda a nossa condição, continua igual.
A palavra continua sendo fiel e poderosa. A minha condição continua sendo desgraçada e perdida. Bug. Então, nós não podemos confundir a familiaridade com a palavra de Deus, conhecermos, né, textos de cor e tudo mais, com submissão à palavra. É o cabinho ali atrás, tem que mexer atrás do... Isso, alguém encostou, viu? É o Satanás que está ali. Repreende ele, estende a mão, Vitor, e repreende. Não precisa ter medo, ele está ali, mas tu não precisa ter medo. Qualquer coisa nós te ajudamos. Mas esse aí é teu. Esse aí não é meu. Se parar meu tablet aqui, deu um brigo com ele. Se o teu demônio fica com ele. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus, ela dá uma apertadinha na tua vida aí, ela dá uma cutucada em ti, ela dá uma confrontada em ti, tu recebe ela, tu te arrepende daquilo, tu acolhe isso pro teu coração, ou tu dá uma desculpa, tu dá uma escapada e diz, não, deixa outra hora a gente ver isso aí. Segundo lugar, uma segunda característica desse coração fechado para Deus é que é um coração onde a semente é pisada. Lucas, quando ele vai falar sobre essa parábola, no capítulo 8, verso 5, ele diz que ao ser semeada, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. Eu acho isso aqui, assim, mais forte ainda, né? Porque esse tipo de coração, ele está literalmente pisando na palavra. A semente está ali, mas tu passa por cima dela. Tu pisa e vai embora. Tu está pisando, ela é tratada como algo sem importância para ti. Eu já ouvi tantas vezes essa parábola do semeador. Eu já ouvi tantas vezes que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é a primeira vez que eu ouvi, foi forte. A semente é pisada. Aqui é um coração que escuta a palavra de Deus, escuta a mensagem, mas ele considera essa palavra assim, irrelevante, ela não é tão... Assim, agora não é para mim essa palavra aqui. Deus fala, mas a pessoa não dá importância aqui. A palavra diz para ti, se arrependa dos seus pecados, larga essa vida aqui. Tu diz, não, hoje não, depois. A palavra está dizendo para você, perdoe quem te ofendeu. Tu diz, eu não posso fazer isso, não vou fazer isso. A palavra diz para você, abandone os teus pecados. Tu vai dizer, mas eu gosto tanto dele, eu amo tanto o meu pecadinho, eu não posso fazer isso agora. A palavra manda tu fazer alguma coisa, tu diz, tu rejeita ela. Confie no Senhor como teu único e suficiente Salvador. Você diz, mas eu confio tanto na força do meu braço, eu confio tanto no meu conhecimento, eu confio tanto nas minhas capacidades. Talvez tu não esteja dizendo de forma consciente ainda, eu rejeito a palavra de Deus. Mas a tua maneira de viver está mostrando isso aí. Talvez você ainda não disse com a tua boca assim, eu odeio a palavra de Deus. Eu desprezo a palavra de Deus, eu piso na palavra de Deus. Ela é irrelevante para mim. Mas a tua vida está mostrando isso. A forma como tu vive demonstra exatamente isso. Em terceiro lugar, esse coração é um coração onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e seja salvo. No finalzinho ali, né, do Evangelho, Marcos capítulo 4, verso 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. O diabo vem e tira a palavra semeada neles. Para que eles não ouçam, não creiam e não sejam salvos. Aqui nós encontramos uma realidade espiritual que não pode ser ignorada por nós. A pregação da palavra de Deus é um campo de batalha, meus irmãos. Onde o semeador sai semear, o diabo sai para roubar.
Então, onde um pregador sai pregar o evangelho, tenha certeza que o diabo está ali para roubar essa palavra, para tirar essa palavra. É uma batalha espiritual acontecendo. Está acontecendo uma batalha espiritual agora aqui. Enquanto eu falo, Satanás está aqui, tentando roubar a palavra, tentando roubar a semente para que ela não penetre no teu coração. Onde o semeador sai para semear, o inimigo aparece para roubar essa mensagem, essa semente. Então, não pense que um culto, meus irmãos, é apenas uma reunião, um encontro, um compromisso que tu tem todo domingo, não. Enquanto a palavra está sendo anunciada aqui, existe aqui em jogo, está toda a eternidade minha e tua. Você precisa estar atento. Eu falava isso no nosso culto ali em casa hoje à tarde. Nós precisamos, quando estamos no culto, quando estamos no nosso culto doméstico, alguém abriu a Escritura para ler, para nos ensinar, pare e preste atenção. Porque o diabo está ali querendo roubar de você. Numa distração que tu dá, numa piscada às vezes que tu dá, numa desatenção que tu tem, tu perde um tesouro precioso que pode transformar a tua vida. Então não brinque com a palavra de Deus. Não permita que algum tipo de distração roube aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Não saia daqui pensando que foi um bom sermão. Como o pregador pregou bem hoje. Que sermão bom. Amanhã tu já não lembra mais. Quer ver como é fácil a gente esquecer? Quem lembra o que a gente pregou no último sermão aqui, no último domingo? Sobre o que nós pregamos aqui no último domingo? Um de cada vez para não dar briga. O Gui tá com as anotações dele ali, né? Não se aperta. Viu? Vocês não são assim, vocês não são crente que nem o Gui. Não anotam nada. Confio na mente de vocês aí, prejudicada pelas drogas. Vocês não vão, não tem como. Vocês viram como é fácil a gente esquecer as coisas? A gente não lembra nem do título do sermão, que dirá do que foi dito aqui. Então, o que é que Deus está chamando você a abandonar nessa noite? No que tu precisa se arrepender? No que tu precisa crer? Nós temos um exemplo na Escritura que é o faraó lá, em Êxodo capítulo 7, né? Moisés vai até ele, dizer, deixa o meu povo ir para me prestar culto no deserto, e o faraó começa a incomodar. E o texto vai dizendo assim, e faraó, aí vem a praga, e o faraó, tá, não, manda parar a praga, que daí eu mando eles ir. Aí Moisés manda parar, para a praga, aí diz, e faraó endureceu o coração. Aí vem de novo, e faraó endureceu o coração. Aí vem de novo, e faraó endureceu o coração, até que o texto, se não me engano, no capítulo 8 diz, e Deus endureceu o coração de faraó. Então, Deus não endureceu o coração de faraó porque ele quis. São Deus, ele vai ver quem é mais poderoso, vou endurecer o coração dele. Não. Deus chegou a um ponto que Deus disse assim, seja feita a sua vontade aqui no céu como é aí na terra. Tu recebeu a palavra, tu ouviu a palavra, tu endurece o coração. Tu recebe a palavra, endurece o coração. Recebe a palavra, endurece o coração. Tu nunca te arrepende, tu nunca muda de vida, tu nunca corre para Cristo. Chega um momento que Deus vai dizer para ti assim, beleza, cara, é isso que tu quer? Seja feita a tua vontade. E Deus endureceu o coração de faraó. Isso é uma realidade que tu precisa ficar atento. O problema do coração endurecido não é a falta de oportunidade para ouvir, mas a falta de disposição para obedecer. Não é falta de oportunidade que tu tem de ouvir. Tu tem todo domingo, tu tem a internet hoje que tu pode ouvir 10 sermões por dia, se tu quiser. Tu tem oportunidade de ouvir. Mas tu não tem disposição para obedecer naquilo que tu tá ouvindo. Esse é o primeiro solo, esse é o primeiro coração que nós encontramos na parábola. É um coração endurecido, fechado para Deus. O segundo coração é o coração que se empolga
mas que não cria raízes. É um coração, um terreno raso ali. Provavelmente enquanto foi semeado, havia uma pequena camada de terra e embaixo havia uma rocha. Não eram pedrinhas que poderiam ser tiradas com o próprio arado ali. Era uma rocha grande que impediu que essa plantinha criasse raízes profundas, né? Capítulo 4, verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aqui, então, nós encontramos uma situação diferente do primeiro solo. Antes era um terreno duro, que a semente sequer penetrou ali, sequer entrou. Aqui a gente tem um coração que recebe a palavra, recebeu a semente. Ela penetrou na terra, ela afundou ali e essa semente germinou, né? Nasceu a plantinha ali, que nem aquele feijãozinho que a gente botava na escola no copinho com algodão, né? Nasceu a plantinha. Ela cresce, existe aqui uma resposta, existe aqui um entusiasmo, uma emoção, uma alegria, um começo, né? Só que não existe profundidade aqui. Existiu um começo agora aqui. Ela deu o primeiro passo aqui. E esse coração raso, esse coração superficial, né? Empolgado às vezes, ele também é definido de algumas formas aqui. Em primeiro lugar, ele recebe a palavra com rapidez, mas sem refletir profundamente nela. Marcos 4,16, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Olha que coisa boa. Observe aqui a palavra logo, né? A resposta é rápida. Recebeu a palavra, ele já respondeu. É isso aí mesmo que eu queria, nós estamos juntos, conta comigo, nós vamos dominar o mundo, eu amo Jesus, eu quero pregar às nações, mês que vem eu quero ir para a África pregar, eu quero plantar uma igreja, esse coração, ele responde ao apelo que muitas vezes é feito. Ele levanta a mão, ele chora, ele se emociona e Jesus mudou a minha vida, né? Quantas vezes tu foi num culto já e que o pregador diz, hoje a tua vida vai ser completamente transformada. Não transformou hoje onde tu tá, cara. Não funcionou, né? Não é assim que funciona. Não deu certo. Comigo não deu certo, com vocês também não, porque eu conheço a maioria de vocês. Não é assim que funciona. É preciso criar raiz. É preciso tempo, é preciso permanência, é preciso perseverança. Tu não vai sair daqui hoje um anjo voando, completamente transformado. Então há uma resposta rápida aqui, mas a verdadeira fé ela é mostrada quando bateu o sol na cabeça da semente. E saindo o sol, ela morreu. Bateu o sol na cabeça da sementinha, empolgada, pronto, morreu. A emoção pode começar uma caminhada, mas somente uma fé verdadeira sustenta a caminhada. Eu acho que o pastor Michael respondeu a semana na caixinha, né? Até onde a emoção ela tá ligada ao culto, né? Tá totalmente. A gente não está dizendo que não deve haver emoção, tu não deve chorar, tu não deve se emocionar, tu não deve jogar no chão, ranho para tudo quanto é lado. A gente não está dizendo que deve ser um negócio seco, morto. Não é isso. A emoção está aqui, ela faz parte do ser humano, ela faz parte da conversão. Tu foi tocado pela palavra, tu foi tocado por Cristo, vai chorar, tu vai te emocionar. Mas o que vai sustentar a tua caminhada com Cristo, a tua caminhada até o fim, não é essa emoção, esse chorinho que tu deu no início aqui. É uma perseverança, é a raiz começar a afundar mesmo, assim. Quando vir um tornado aí, um tufão que passou aqui, vai desgaiar um pouco o negócio, mas tu vai ficar. Vai dar uma descabelada, mas tu vai permanecer intacto. O sol vai bater na tua cabeça, tu não vai morrer. Então a fé não pode ser avaliada por aquilo que nós sentimos aqui no primeiro instante. O que a palavra mudou em mim de forma real mesmo? Uma experiência
E hoje a gente vive muito nessa era das experiências, né? Dos retiros, das montanhas, das conferências, os congressos e tudo mais. Tu vai lá, passa um final de semana na montanha, tu vive uma experiência, daí tu vai participar de uma conferência, tu vive uma experiência naquele lugar, tu vai para um retiro de jovens, tu vive uma experiência naquele lugar. Nós vivemos nessa época das experiências, né? Só que essa experiência ela só dura uma noite, ela dura 3 dias, ela dura uma semana. Ela não vai se sustentar para o resto da tua vida, ela não vai te sustentar. Nós não podemos viver de experiências, de arrepios, de choro e lamento e ranger de dentes. A graça de Deus, ela transforma a nossa vida diariamente. Nós vamos criando casca, as nossas raízes vão aprofundando. Então, a primeira característica desse coração, ele recebe a palavra com rapidez, mas ele não pensa muito sobre o que ele está ouvindo, sobre a profundidade, sobre a grandeza que nós lemos aqui no Salmo 19, da Escritura. Segundo lugar, ela começa bem, esse coração ele começa bem, mas ele não permanece. Verso 17, Marcos 4,17. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. De novo, logo se escandaliza. A resposta foi rápida e o abandono também foi rápido. A resposta ao evangelho, à pregação foi rápida, mas o abandono dele também foi rápido. Começa com entusiasmo, começa com alegria, começa com vamos tocar fogo no diabo e termina na primeira dificuldade que vem. E termina na primeira provação que vem, você abandona. Começa com alegria, mas termina quando a cruz aparece. Começamos empolgado, chegou a cruz, o que acontece? Não, peraí, não tinha me falado disso. Essa parte da Bíblia o pregador não falou. Como é que é? Jesus disse que aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Não era pegar uma rede, não era sentar numa cadeira na praia, pegue sua cadeira de praia e siga-me. O que era para pegar? A cruz? Como assim cruz? Isso aí o cara não me falou. Estava nas letras pequenininhas do contrato. Quando chega isso, aí a gente diz, não, peraí. Falta perseverança. Então a perseverança é uma evidência da verdadeira fé. Perseverar. É isso aí. Como é que começou a tua fé? Foi na emoção? Beleza, não tem problema nenhum. Está perseverando? Continua nela? Tu busca a Deus mesmo quando tu está destruído? Tu continua obedecendo a Deus quando ninguém está vendo? Tu continua sendo fiel a Deus quando teu esposo, tua esposa, os teus pais, os teus filhos não estão ali? Quando tu está sozinho, lá no escritório, no teu computador, no teu celular, tu continua sendo fiel a Deus? Continua sendo fiel mesmo quando vem as dificuldades, continua confiando mesmo quando Deus responde a ti de uma forma que tu não queria que Ele respondesse. Tu continua seguindo, continua perseverando, continua sendo fiel. A raiz profunda aparece principalmente nos tempos de tempestade, principalmente quando nós enfrentamos as dificuldades. E a terceira característica desse coração é um coração que quer seguir Jesus, mas não entende que o discipulado exige renúncia. Eu quero seguir Jesus, mas essa parte aí do discipulado, essa parte de, cara, ler a Escritura todo dia, orar todo dia, abandonar os meus pecados, todos os pecados eu tenho que abandonar? Tudo? Não é só os pecadão, os menorzinhos dá para ficar?
essa parte aí, o comentarista bíblico, ele descreve esse ouvinte aqui como alguém que gosta de ouvir sermões, se alegra com a exposição do evangelho, pode falar com entusiasmo, chorar diante de um apelo e demonstrar sentimentos intensos, mas falta estabilidade, falta profundidade, falta uma obra verdadeira de conversão. É aquele que quer os benefícios de Cristo, quer as bênçãos de Cristo, mas sem ter custo nenhum para mim, assim, de renúncia, nada. Eu quero um Salvador, mas eu não quero a cruz. Eu quero alguém que me salve, mas esse papo de cruz aí não é comigo. Eu quero ir para o céu, sim. Dá para ir para o céu sem eu abandonar meus pecados? Tem um jeito? Consegue para mim, pregador? Eu consigo não ir para o inferno, continuando nos meus pecados? Eu quero Jesus como meu Salvador, mas eu não quero Ele como meu Senhor. Eu quero que Jesus salve a minha vida sim, mas Ele que mandar em mim, não. Então, nós precisamos entender, meus irmãos. Cristianismo não é apenas uma decisão. É uma vida inteira de caminhada com Jesus, de discipulado, de renúncia, de busca por santificação. Não significa que tu vai ser perfeito aqui, um semideus, né? É uma caminhada constante de renúncia, de busca por santidade, de busca por se parecer quanto mais com Jesus. Quando tu peca, tu te arrepende, tu confessa os teus pecados. Quando a palavra te confronta, tu se arrepende, tu recebe ela para ti, tu abandona aquela vida errada que tu tinha. Quando vem o sofrimento, tu persevera, porque as tuas raízes estão profundas. O terceiro coração, o terceiro solo que nós encontramos aqui é o coração ocupado demais. Verso 7, capítulo 4, verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Aqui nós temos talvez um dos corações mais perigosos, né? Porque esse terreno aqui, esse solo, ele não parece necessariamente um terreno morto, estéril, né? Infértil. Tem a palavra infértil? Tem, né? Tem, né? Senão eu ia criar ela agora. É um terreno que a semente caiu e nasceu. Então, aparentemente, aquele terreno é bom, né? A vida ali, a plantinha cresceu, só que no meio daquela... Quando a plantinha caiu ali, talvez, na hora que a terra foi mexida, as sementes ou as raízes daquele espinheiro ficaram misturadas com a terra e ninguém viu. Fechou tudo e começaram a crescer, e cresceram junto. A semente e os espinhos foram crescendo juntos. E chegou um ponto que os espinhos ganharam. A semente e os espinhos cresceram juntos e uma hora o espinho ganhou. O espinho sufocou. 3 características desse coração ocupado ou dividido demais, né? Em primeiro lugar, ele ouve a palavra, mas a sua atenção está em outro lugar. Lembra que eu falei no começo? A semente está ali. Só que existem outras coisas crescendo também ao redor dela. Coração dividido, aqui é um coração que está dividido entre Deus e as suas outras paixões, né? A palavra, a semente está ali, mas tem outras coisas crescendo ao redor também. Tu ouve o sermão pensando no trabalho, tu participa do culto, mas a tua cabeça está Eu falei antes, hoje eu estava recebendo várias mensagens do aplicativo do banco, assim, amanhã você tem tal boleto. Amanhã... Tá, meu, você é tão insistente assim, né? Quando é para pagar, eles ficam toda hora assim, né? Oferecer um benefício pro cara, daí não liga, né? A gente está aqui pensando nisso. Como é que eu vou pagar o boleto amanhã? Como é que eu vou resolver tal problema amanhã? Tu lê a Bíblia, mas a tua cabeça tá lá no teu Instagram, tá lá na tua rede social, tá lá em outro lugar. O problema, então, aqui não é somente as distrações.
O problema aqui, o real problema aqui é que tu deixou Deus de lado. Não é o boleto de amanhã. Não é o problema que tu tem que resolver amanhã. O problema é que Deus não está mais no lugar que Ele deveria estar, ocupando o primeiro e único trono do nosso coração. Não, Ele ficou deixado. Agora eu tenho. Minha cabeça está cheia. Eu tenho muita coisa para pensar. Segundo lugar, ele é um coração ocupado demais com as coisas dessa vida. Com isso, a palavra é sufocada. No verso 19 do capítulo 4, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus apresenta aqui para nós os 3 espinhos do mundo, né? Os 3 grandes espinhos, ou inimigos do homem aqui. Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. E Jesus não está dizendo aqui que tu querer ter muito dinheiro é pecado, é errado, que tu trabalhar e ter uma boa profissão é pecado, é errado, que tu ter responsabilidades, que isso aí são coisas pecaminosas. Não é isso que ele está dizendo aqui. O problema acontece quando todas essas coisas ocupam o lugar que pertence a Deus. Tu pode estar preocupado em construir a tua vida aqui na Terra. Tu está muito empenhado em construir a tua carteira de investimento, a tua carreira, muito preocupado em construir o teu negócio e ter estabilidade financeira, muito preocupado em preparar e construir a tua vida aqui na Terra. Só tu está esquecendo de construir a tua vida na eternidade. Tu está esquecendo que aqui vai durar pouco. Por mais que tu viva aqui. Tu pode ter a casa bonita, tu pode ter uma profissão rentável, tu pode ter um negócio bilionário, dinheiro no banco, ser famoso, as pessoas te reconhecer, tudo isso. E ainda assim ter um coração espiritualmente morto, infrutífero. E quando tu morrer, tu ir para o inferno.